Bom dia, pessoal. Bom dia a todo mundo que está aqui no Meet e todo mundo que está vendo pelo YouTube também. A gente está dando sequência à primeira quinzena virtual de pesquisa e ensino de filosofia da Unicamp, Universidade Estadual de Campinas. A quinzena começou ontem, a gente teve várias programações que foram muito legais e hoje a gente vai dar continuidade com o professor Tiago Medeiros, e uma palestra sobre as raízes da institucionalidade, uma pauta da intersecção entre a filosofia e o pensamento social brasileiro. Antes da gente começar, eu vou passar a palavra para o Pedro, que vai ser o mediador dessa mesa / palestra. Eu queria dar um aviso de que hoje à tarde a gente vai ter uma mesa de pesquisa, que vão ter comunicações de alunos da graduação, e o tema da mesa de hoje à tarde vai ser teoria crítica e psicanálise. Essa mesa vai acontecer das 2 às 4, nesse mesmo esquema daqui. Então, os inscritos podem entrar pelo Meet, mas qualquer pessoa que quiser assistir também, a transmissão vai estar acontecendo pelo YouTube. E esse evento vai até o dia 24, é uma quinzena, não é uma semana, né? E vão ter várias outras programações muito interessantes. Então, se inscrevam no canal aqui, que vocês vão receber notificações quando as programações estiverem acontecendo. E a programação completa está divulgada no Face e no Instagram do CAFIL, que é o Centro Acadêmico da Filosofia. Então, passo a palavra para o Pedro apresentar o professor e a gente já dá início à nossa programação. Muito obrigada. Antes disso, muito obrigada, professor Tiago, por ter aceito o nosso convite. E obrigada, Pedro, também por ter aceito o convite da mediação. Uma honra participar, ser o mediador da mesa aqui. Também muito obrigado, Tiago, por participar do evento. Marília já deu uma introdução sobre o título, etc. Eu vou fazer uma pequena apresentação do Tiago, pesquisado no currículo dele, que fez a graduação na Federal da Bahia, também toda a pós-graduação dele foi na Federal da Bahia, e o doutorado ele fez com o título Raízes da Institucionalidade, uma tipologia filosófica e uma contribuição teórica, refiro sanduíche em Harvard. Ele é professor do Instituto Federal da Bahia, né, desde 2013, também chegou a ser professor substituto na Federal da Bahia, publicou um livro em 2016, com o título de Pragmatismo Romântico e Democracia, Roberto Mangabeira Unger e Richard Freud. E, bom, acredito que seja isso, ele vai começar a comunicação dele e depois eu vou passando as perguntas. Então, fica à vontade, Thiago, muito obrigado por participar. Ok, bom dia a todos. Agradeço ao Centro Acadêmico de Filosofia da Unicamp pelo convite e a apresentação do colega Pedro, muito generosa, a respeito de minha trajetória. Agradeço também a Marília pela comunicação comigo e pelo interesse nesse assunto. E parabenizo de modo geral esse centro por estar nesse momento de afastamento, de isolamento, trabalhando e produzindo, demonstrando que a filosofia segue no Brasil com nível de produtividade acadêmica exemplar e sem nenhuma expectativa de barreiras que possam, nesse momento, pelo menos, nos impedir de seguir a nossa produção. A minha fala é uma tentativa de desenvolver aspectos do que eu desenvolvi no meu doutorado, mas tentando cruzar com assuntos que eu acredito que são da ordem do dia para quem pensa e discute o Brasil. Eu acho que qualquer pensamento realmente sério, qualquer empreendimento intelectual realmente sério, ele tem que se voltar para a sua realidade nacional. Na conjuntura em que nós estamos, isso é ainda mais agudo. Mas se pensarmos toda a história da filosofia, quando Aristóteles escreveu a Política, ou quando Platão antes escreveu a República, ou quando Maquiavel escreveu o Príncipe, cada um desses pensadores estava atento às circunstâncias de seu tempo e lugar. Não são reflexões generalizadas a respeito da, vamos dizer, da experiência humana, no sentido mais profundo e geral do termo, senão a partir e desde sua realidade histórica e cultural. E, por assim dizer, um pouco mais amplamente, civilizacional.
Eu acredito, então, que nossa tarefa, enquanto quem está produzindo discussões e reflexões acadêmicas, não pode secundarizar essa dimensão do compromisso intelectual com a construção de uma ideia de nação ou de um conjunto de interações solidificadas e de um entretecimento de relações humanas que possamos entender como constitutivo de nós mesmos. E é nesse espírito que eu vou fazer a minha fala. O título, a colega Marília já antecipou, As Raízes da Institucionalidade, uma pauta para a interseção entre a filosofia e o pensamento social brasileiro. Minha ideia vai ser mais ou menos de reconhecer um campo de coincidências entre o pensamento social brasileiro e a filosofia política e moral, que eu entendo como constituindo um mesmo pacote, né, pelo menos alguns filósofos, numa filosofia social. Então, a filosofia social moderna e contemporânea pode encontrar afinidades com o pensamento social brasileiro, e eu gostaria de defender isso como último ponto do meu raciocínio. Para tanto, eu vou dividir a minha fala em 3 sessões. Na primeira sessão, eu vou exibir e discutir o pensamento institucional de uma perspectiva eminentemente filosófica, ou primeiramente filosófica, quando eu vou poder discutir exatamente o que eu entendo como as raízes da institucionalidade. Num segundo momento, uma segunda etapa da fala, eu vou dedicar alguns minutos a mapear o pensamento social brasileiro, que acho que tem relevância para a discussão institucional. E o que ele pode contribuir para a filosofia moderna e contemporânea de que falei antes. E, por último, vou tentar evidenciar exatamente uma pauta para essa interseção entre a filosofia feita academicamente e o pensamento social brasileiro, que consistirá, sobremaneira, na institucionalidade desde o Brasil. Quer dizer, o que é pensar a institucionalidade enquanto disposição dos seres humanos a organizar e a habitar instituições a partir da experiência Brasil. Contudo, eu acho que é pertinente iniciar o assunto discutindo como as instituições têm sido abordadas no pensamento social acadêmico desde o século XX. É como se as instituições se tornassem parte de um oligopólio, que é o das ciências sociais aplicadas, principalmente aquelas dedicadas a assuntos do campo da administração, parcialmente do direito, de alguma forma da economia e também da sociologia. Em todos esses discursos que se tornaram muito bem articulados e com uma trajetória e uma profusão acadêmica muito intensa, em todos esses discursos se cunhou uma espécie de trabalho temático e metodológico com a etiqueta institucionalismo. Institucionalismo serviu, e tem servido, aliás, para descrever um conjunto de práticas intelectuais que leem nas instituições que existem uma espécie de meio termo entre as interações dos indivíduos e as estruturas sociais. Os indivíduos são a parte mais tangível e concreta da sociedade. E as estruturas são a parte mais necessária porque formam e dão a plataforma em que as interações ocorrem, mas são mais abstratas, porque não se pode acessar imediatamente uma estrutura. Então, os institucionalistas meio que entenderam que as instituições são um meio termo, porque, ao mesmo tempo em que elas evidenciam o que são as estruturas, elas organizam e dirigem a performance dos indivíduos. Uma vez com essa consciência, cada uma das tendências institucionalistas em áreas distintas tendeu a recuperar um espírito de atuação intelectual para o qual, basicamente, pensar as instituições é otimizar as interações institucionais das instituições que existem. Quer dizer, a ideia não é
procurar propor instituições novas, não existe uma agenda propriamente normativa. A tendência é fundamentalmente a de, lendo as instituições que existem, identificar aquelas que foram mais exitosas e revelar como os mecanismos internos dessas instituições mais exitosas podem prevalecer sobre os das menos exitosas, ou como eles devem e irão, inevitavelmente, prevalecer sobre as instituições menos exitosas. Esse raciocínio levou muitos cientistas políticos, inclusive no Brasil, a entender que pensar as instituições brasileiras é sacramentar o pensamento e as instituições do Atlântico Norte. Quer dizer, vamos tentar fazer com que aqui no Brasil, por exemplo, o sistema eleitoral funcione tal como funciona na França. Ou vamos tentar fazer com que o sistema de instituições previdenciárias tente funcionar mais ou menos como foi o do Chile. E em cada um desses episódios, nós vimos no Brasil alguns malogros, fracassos nessa tentativa arbitrária de cópia e de, na verdade, chancela de uma sistematização institucional, porque o que há é uma limitação metodológica. Quer dizer, o êxito do institucionalismo nas ciências sociais representou e tem representado, a meu ver, uma limitação do ponto de vista de como nós podemos pensar e atuar em nossas instituições. De modo que, se pudermos pegar de uma forma mais ampla, eu concordaria com o autor contemporâneo que diz que as instituições têm sido pensadas na academia por três grandes tendências. Uma, no campo das ciências sociais, e principalmente na economia, por uma tendência de racionalização. Utiliza-se de toda a metodologia baseada em uma matemática relativamente robusta para identificar e racionalizar o real à luz das instituições racionalizantes, quer dizer, aquelas em que as interações sociais são mais ou menos estáveis, ou são, na verdade, profundamente estáveis, dada a segurança e a presciência que a instituição em tela oferece. Segundo, no campo jurídico, no pensamento jurídico, o que predomina nesse, digamos, de um ponto de vista institucionalista, o que predomina seria muito mais uma tendência a justificar as instituições existentes a partir de uma espécie de critério de humanização. Pensar as instituições é entender que a tarefa de quem propõe normativamente a construção de instituições sempre deve ser mediada pelo critério de que forma vamos humanizar a sociedade, quer dizer, atenuar os conflitos e atenuar as desigualdades e as distorções sociais através das instituições, sem, entretanto, reformar as instituições e com isso, reformar a própria sociedade à luz de uma transformação institucional. E, por último, no campo, vamos dizer assim, da história, das letras, de certa forma da antropologia, das humanidades, o que prevalece é uma outra tendência, que é a de observar as instituições como mecanismos permanentes de poder, interações mais ou menos cristalizadas de tendências, vamos dizer, quase maléficas, e aplicar ao pensamento um desvio, focar no objeto, que é o objeto humano, sem tratar do tema das instituições. É como se isso pudesse ficar nas mãos de operadores do direito, mas que não fosse exatamente a tarefa intelectual do cultor da humanidade, tratar as instituições reformando-as. Em todos esses casos, o que prevaleceu e tem prevalecido é a ausência completa de uma consciência de que as instituições são coisas criadas pelos seres humanos e que podem ser transformadas por eles. Quer dizer, eu já antecipo mais ou menos o que eu vou acabar descrevendo na segunda parte de minha fala, quando eu abordar uma das tendências do pensamento filosófico sobre as instituições. Mas esse quadro que eu traço é um quadro que, a princípio, é desanimador, mas apenas de uma perspectiva endógena, da academia. Porque há muita coisa acontecendo de um ponto de vista da construção de ideias e de instituições que não tem alcançado o núcleo, o centro do pensamento acadêmico, institucional acadêmico, mas que pode ocupar. E a minha
meu desejo, a minha militância é para que ele ocupe. E eu acho que isso só pode ser feito se a filosofia tomar posse do assunto. Porque em todas essas tendências, o que não há exatamente é uma percussiência, um pensamento penetrante desde a filosofia. Todos são mais ou menos filosóficos. Todas essas tendências que eu descrevi, mas nenhuma delas assume a responsabilidade que a filosofia traz de tornar explicitamente contingentes os objetos de pensamento. E as instituições, enquanto objeto de pensamento, são também um objeto da contingência. Quer dizer, convém uma atitude filosófica na reflexão sobre a natureza das instituições. E é nesse plano que eu penso que convém, em vez de pensar especificamente em instituições, pensar a institucionalidade. A minha fala é sobre as raízes da institucionalidade, porque creio que o mais importa é discutirmos a predisposição fundamental dos seres humanos a criar suas instituições e a habitá-las, a conservá-las e mesmo a transformá-las, do que observar as instituições, ou melhor, o quadro vigente de instituições e lidar com ele como se fosse uma coisa etérea, ou como se fosse algo necessário. Então, passo ao segundo momento de minha fala, que é propriamente a respeito do pensamento institucional. Eu gostaria de titular esse momento da seguinte forma: o pensamento institucional de uma perspectiva filosófica. As raízes da institucionalidade. Eu já antecipei que as raízes da institucionalidade dizem respeito à maneira como a filosofia pode identificar nas instituições aquilo que as, entre aspas, fundamenta a experiência institucional. Eu acho que institucionalidade é, em primeiro lugar, não um aparato de instituições existentes, mas a capacidade humana de lidar com instituições. O que quer dizer? A capacidade humana de, em um contexto, lidar com instituições. Porque instituições não são coisas com as quais lidamos abstratamente. Nós vivemos nelas, nós trabalhamos nelas, nós interagimos nelas. Nós somos através de instituições. Ser no mundo, de uma perspectiva, vamos dizer, heideggeriana, in der Welt sein, é ser entre instituições, nessa perspectiva. Então, eu gostaria de, antes de propriamente dizer qual é a relação entre esse pensamento institucional, que aborda a institucionalidade, e o pensamento social brasileiro, que vai nos dar aspectos desse ser no mundo, que somos nós, dirimir como a filosofia moderna e contemporânea discutiu o assunto. Quer dizer, eu vou formar uma espécie de tipologia. Claro que a intenção não é esgotar autores e ideias, mas apenas dar um encaminhamento que acho que serve, um pouco ilustrativamente, como vamos dizer, um manual para situar e situacionar as ideias filosóficas, pelo menos desde Hobbes. E eu entendo da seguinte forma: há dois problemas fundamentais que aqueles pensadores que lidaram com o problema da formação das sociedades, da ordem social, tiveram que encarar. E esses dois problemas fundamentais são problemas das instituições. O primeiro eu chamaria de desinstitucionalização. Em certo momento da nossa experiência social, há uma ameaça à regularidade de nossas interações, uma ameaça à regularidade de nossos pactos. E essa ameaça, quer seja ela consumada na inviabilidade das interações, quer seja ela meramente um anúncio e, portanto, uma promessa de inviabilização de nossos pactos, por si só constitui um problema. E uma série de pensadores tentaram abordar esse problema descrevendo e explicando o que são instituições como algo que deve barrar esse problema. Quer dizer, deve barrar a dissolução das nossas interações, pelo menos aquelas mais basilares. Um exemplo notável disso é a guerra de todos contra todos, em Hobbes, como uma espécie de circunstância que acompanha toda a vida social, quando
quando as interações entre os indivíduos fica ameaçada por algo, vamos dizer, endógeno aos próprios indivíduos, um patos destrutivo, uma capacidade apetitiva que não contém o indivíduo em si, por isso o lança contra os outros. Quer dizer, no momento em que não há a certeza do pacto, há a possibilidade da guerra. E por isso Hobbes, inclusive, entende que a guerra é um clima, né, é uma circunstância que não é necessariamente efetivada, mas é a possibilidade iminente de uma violência recíproca. E esse é o anúncio, vamos dizer, mais típico do problema que eu estou chamando de desinstitucionalização, mas ele não é o único. Pensadores como Hegel, ao descrever, por exemplo, o problema do terrorismo na fenomenologia, ou o Émile Durkheim, ao abordar o problema da anomia na sua divisão social do trabalho, ou mesmo o Arnold Gerling, que é um filósofo menos conhecido, um alemão, que abordou diretamente esse nome, inclusive utiliza essa expressão desinstitucionalização como o grande problema da vida social. Esses todos pensadores tiveram um compromisso, que era o de entender como as instituições servem para inaugurar e conservar a textura básica da sociedade. Então, eles vão procurar qual é o elemento humano, o que há no ser humano que faz com que os seres humanos, juntos, coletivamente, consigam construir instituições que protejam os seres humanos de si mesmos. Então, em todas as grandes reflexões de filosofia social, essa máxima parece permanente e parece atravessar com intensidades diferentes, mas parece acompanhar o imaginário desses pensadores. E não só na filosofia, mesmo na literatura, se vocês considerarem, por exemplo, um Dostoiévski, literato do século XIX, todos nós já ouvimos falar, pelo menos, se não lemos nenhum livro, ao menos ouvimos falar, porque Dostoiévski é inevitável. E em um de seus livros mais, vamos dizer, mais intensos de um ponto de vista de uma narrativa de romance policial, de um romance psicológico, eu considero Os Demônios, ali há um problema social fundamental, que é o conflito entre duas civilizações. Claro que eu estou colocando nos meus termos. O Dostoiévski entende que, em certo momento, a Rússia passou a experienciar a invasão de um conjunto de valores, ideias, horizontes, expectativas de vida ocidentais que chocavam com a base das interações russas, que ele ainda via como agrária e profundamente enraizada nos valores da Igreja Ortodoxa, e com uma moral bastante conservadora. E esse choque entre os valores ocidentais e os valores orientais russos era para ele o próprio conflito de período entre os ocidentalistas e os eslavófilos. E ele entende nesse romance que, a partir de um caso particular, emblemático, que foi o assassinato de um estudante que fazia parte de uma célula de atividades de militância política clandestinas, ele entendeu que esse era um gatilho para um conjunto muito diversificado de fenômenos sociais que consistem na dissolução das instituições e na substituição arbitrária e artificial daquele conjunto de instituições existentes por um outro, que é exatamente o resultado do conflito entre os eslavófilos e os ocidentalistas, mas de uma perspectiva em que os ocidentalistas pudessem impor à Rússia o painel de organização social previsto e desejável a partir do que se imaginava idilicamente que era a Europa Ocidental. E isso levou a civilização russa, nesse romance, a uma série de motins, enfim, eventos como incêndios, depredações, enfim, e até suicídio. Até o suicídio era elencado como um tipo de prática humana que representava o valor da liberdade exercida de forma suprema, de forma extrema, porque o raciocínio do personagem Kirillov, por exemplo, né, que
se eu quiser realmente ser livre e demonstrar minha liberdade, eu demonstro negando tudo o que representa uma barreira ou que representa limitações ao exercício de minha vontade. E o meu próprio corpo representa essa limitação. Logo, se eu elimino o meu próprio corpo, eu estou eliminando todas as possíveis barreiras de minha vontade. Por isso, o suicídio é uma demonstração da liberdade extrema. Quer dizer, essa era uma das ideias ocidentais que invadiam a Rússia e faziam Dostoiévski ficar preocupado. Nesse romance, todas essas ideias aparecem. E elas constituem a base de uma ideologia que consiste na desagregação para a reposição posterior de valores e instituições que não correspondem com aquelas interações básicas daquela sociedade, daquela civilização. Então, Dostoiévski está fazendo uma denúncia. A denúncia dele é a denúncia do problema da desinstitucionalização que eu estou apontando. Existe uma espécie de relação de família entre essa ideia de Dostoiévski, a tese que aparece na Guerra de Todos contra Todos de Hobbes, a tese que aparece na Anomia de Durkheim, a tese que aparece em Hegel, ao criticar o terrorismo dos jacobinos na Fenomenologia do Espírito, e principalmente ao desenvolver as consequências de um anti-jacobinismo na filosofia do direito, que é a sua obra mais robusta de um ponto de vista da filosofia social institucional. E essa família de ideias basicamente aponta para esse problema. O problema da desinstitucionalização precisa de uma solução. Eu entendo que há 3 temas que esses pensadores encaminharam e que constituem um lado das raízes da institucionalidade por uma abordagem filosófica. Os 3 temas são o tema da origem espontânea, para todos esses pensadores. Convém, em primeiro lugar, tratar as instituições como tendo uma origem que não é localizável, por exemplo, em uma decisão humana, mas as instituições surgem de interações espontâneas e, por isso mesmo, convém lidar com essas interações, com as instituições que existem de um modo um pouco mais, por assim dizer, conservador e respeitoso. Não é conservador de um ponto de vista político e moral, é conservador de um ponto de vista institucional. Quer dizer, um conservador institucional pode ser um progressista político e moral. Mas esses pensadores todos apontam para a ideia de que é melhor que as instituições sejam pensadas de uma perspectiva em que as suas formações, a sua gênese, é uma gênese que se perde no tempo. Não convém abordar a data em que as instituições surgiram, porque elas não são uma questão de decisão humana. Elas são uma questão de espontaneidade de interações que, de uma forma histórica, constitui um painel de vida social possível e desejável. Mas além desse tema, que é o tema da origem espontânea, há um segundo tema, que é o tema do fundamento ético, que é onde entra exatamente a dimensão normativa desse raciocínio, desse primeiro grupo, que não basta dizer que as instituições têm uma origem espontânea, é preciso dizer que elas têm um fundamento ético. O fundamento da instituição é suficientemente compatível com os valores mais duradouros da experiência humana. Então, vai se procurar quais são esses valores, vai se descrever quais são as ideias de normatividade ética mais compatíveis com a sociedade em questão, mas o que é indiscutível é que, para que as instituições sejam pensadas de uma forma a lidar com o problema da desinstitucionalização, é preciso encontrar nelas um fundamento que não sujeite a ação individual ao arbítrio de si mesma. E, por último, e mais importante, o tema da estabilidade. Então, eles entendem que as instituições existem de uma perspectiva espontânea, fundada eticamente, mas principalmente com o objetivo de imprimir na sociedade interações estáveis. É possível ver que sem instituições não haveria estabilidade. Então, se elas servem para alguma coisa, é para garantir que os pactos não sejam desfeitos. É por essa razão que Hobbes vai entender que é preciso uma instituição que seja mais forte, até fisicamente, do que os indivíduos. Porque é através dessa força que o Estado imprime sobre os indivíduos que haverá estabilidade. E a estabilidade tende a ser permanente. Muito bem, esse grupo
de autores e esse percurso de ideias que eu descrevi constitui uma resposta ao problema constitui a resposta ao problema da desinstitucionalização, que, por sua vez, é uma maneira de abordar as raízes da institucionalidade. Eu chamo esse grupo de institucionalismo imanentista, ou, se quiser, imanentismo. Mas essa me parece uma nomenclatura adequada, dada a maneira como eles articulam os temas que surgem no interior da família de ideias que constituem suas respectivas obras. Naturalmente, se você vai examinar autor por autor, há muita diferença entre eles. Mas, de um ponto de vista tipológico, é possível entender que eles fazem parte do mesmo campo de ideias afins. Mas não são o único campo. Eles são apenas, talvez, o mais duradouro, o mais prolixo até, mas não são o único. Por quê? Existe uma outra dimensão do pensamento das raízes filosóficas da institucionalidade, que eu chamo de institucionalismo transcendentista. E o institucionalismo transcendentista, ou transcendentismo, tem outra abordagem, porque o problema fundamental que eles encaram não é o problema da desinstitucionalização, mas é o problema da autonomização das instituições. Quer dizer, em algumas circunstâncias históricas, parece que as instituições são de tal forma concebidas e de tal forma sacralizadas, cristalizadas, que nada pode derrubá-las, nada pode suplantá-las. Não temos nenhum poder enquanto indivíduos e nem enquanto grupo historicamente situado diante delas. Esse é o problema da autonomização das instituições, que também poderia ser chamado de hiperinstitucionalização. A hiperinstitucionalização é um problema porque ela separa a vontade humana, que constitui os grupos e os indivíduos, e que está nos grupos e nos indivíduos, e que é manifestação de grupos e indivíduos, separa isso das instituições enquanto uma espécie de domínio formal de organização dessas interações que são espontâneas. E essa separação, para os autores que entendem que isso é um problema, precisa ser desfeita, e só pode ser desfeita se identificar as instituições como uma criação humana. Então, há um conjunto de pensadores que tomaram o problema da hiperinstitucionalização. Para mim, o primeiro a apontar nessa direção, mas de forma muito incipiente, porque o problema dele era outro, é o Giambattista Vico, que me parece ser, nesse aspecto do pensamento social, antítese de Hobbes. Mas eu percebo que quem desenvolveu de forma mais acabada uma primeira crítica à hiperinstitucionalização foi o Marx, no livro, especificamente, em vários momentos de sua obra, mas de modo mais robusto na crítica à filosofia do direito de Hegel. Foi um livro que, na verdade, eram manuscritos, né, que acabaram sendo publicados póstumamente, e até tem uma edição interessante da Boitempo, com mais de um dos escritos do Marx, e que ali ele faz um estudo sobre o que é o pensamento de Hegel na filosofia do direito, e que me parece ser emblemático esse pensamento do Hegel, do que eu chamei de institucionalismo imanentista. A filosofia do direito é um belo exemplo do que é buscar estabilidade na vida social através das instituições. E o Marx faz uma crítica a isso, revelando como aquilo que Hegel chama de direito e aquilo que Hegel entende que é, enquanto direito, manifestação da vontade do espírito, porque o espírito é o agente, é o sujeito da história, como Marx revela que isso se separa drasticamente das interações do povo alemão, concretamente. E, de certa forma, ele revela que existe ali uma artificialidade. Essas instituições são espumas que o Hegel teria dado a elas vamos dizer, um caráter de necessidade, uma atmosfera de necessidade, mas que o Marx reconhecia, pura contingência. Estou simplificando porque nosso tempo é curto, mas veja, uma vez que Marx indicou esse problema, não quer dizer que o Marx estaria, já nessa obra, disposto a oferecer um pacote contrário e alternativo de instituições que fizesse frente ao pacote hegeliano. Quer dizer, a crítica de Marx à hiperinstitucionalização em Hegel não é exatamente uma proposição normativa.
me parece muito mais um discurso anti-institucional do que propriamente institucionalista. Por isso eu entendo que Marx identificou o problema, mas não avançou como alguns de seus herdeiros. Porque eu acho que o século XX desenvolveu isso melhor, pelo menos no pensamento filosófico, da filosofia social. O século XX desenvolveu de forma muito arguta. E eu vou destacar alguns pensadores, né, disso. Por exemplo, Cornelius Castoriadis. Ô, Thiago, só para avisar que já passou 30 minutos já. Tá legal, obrigado. O Cornelius Castoriadis me parece um dos exemplos mais interessantes do que é a crítica à hiperinstitucionalização e a oferta de uma abordagem institucionalista que pode ser chamada de transcendentista. O coração da abordagem do institucionalismo transcendentista é o de que as instituições são criação humana. Em qualquer contexto, as instituições são criação humana. E na condição de criação humana, elas não esgotam, vamos dizer assim, o que há de profundo no indivíduo humano. Castoriadis tem a terminologia até de mônada psíquica, ele que vem de uma trajetória psicanalítica, para descrever o que é irredutível em cada indivíduo em relação ao contexto social em que ele está. Mas o Castoriadis não é um autor que, por assim dizer, seria desanimado em relação ao ordenamento social que é constituído das instituições existentes. Ele só é um autor que gostaria de desenvolver uma sensibilidade maior para vamos dizer, a autonomia do indivíduo em relação às instituições, mas não do indivíduo concreto, corpóreo, singular, do indivíduo mesmo enquanto ideia, e mesmo indivíduo enquanto uma instituição, porque também um indivíduo, para Castoriadis, é uma instituição. Cada pessoa em si seria um fragmento ambulante da sociedade a que ela pertence. Portanto, seria um fragmento ambulante da instituição social. Mas, nesse sentido, cada pessoa não é redutível ao todo social, porque ela é um conjunto de interações, ou melhor, um conjunto de ideias, de imagos, que se enraizam em uma capacidade inesgotável de criação, que é o imaginário radical. Então, cada um de nós possuímos essa atipia em relação aos outros seres, porque somos a atipia de sermos seres humanos, não porque somos dotados de racionalidade, mas porque somos dotados de um imaginário radical, que é a capacidade incessante de pôr no mundo sinais, símbolos, coisas, objetos, etc. Não há instituição que consiga reter isso. Então, e as instituições, por sua vez, são criação disso, são frutos disso, dessa criatividade fundamental. Então, para o Castoriadis, convém destacar esse elemento para atacar o problema da hiperinstitucionalização. E um outro autor que eu destaco é o Mangabeira Unger, que é um pensador brasileiro que ainda leciona na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, com quem eu tive algum contato na condição quando fui estudar lá nos Estados Unidos como um período de sanduíche, né? Fiz doutorado na UFBA, como o colega falou, mas eu fiz um tempo lá no estudo com o professor Mangabeira, dialogamos algumas vezes, e eu considero ele um autor realmente capaz de oferecer uma perspectiva alternativa ao problema da hiperinstitucionalização, e participando da mesma família de autores em que Castoriadis e o Karl Marx se situa. Para o Mangabeira, a ideia fundamental é de que o ser humano é irredutível aos contextos em que ele habita. Há uma densidade originária em cada humano, individualmente, que nunca pode ser contida inteiramente pelos contextos sociais e culturais que ele habita. Mas nós somos formados por esses contextos. Cada um dos contextos, desde a família até o Estado, ao período histórico em que estamos, a sociedade que atravessamos, quer dizer, cada um desses contextos deixa sobre nós um conjunto de marcas. Mas essas marcas nunca são definitivas. Elas nos dão uma espécie de moldura, mas essa moldura constitui apenas uma múmia. E, eventualmente, nós lidamos com a experiência de romper essa múmia. Quer dizer, essa experiência, para o Mangabeira, é a experiência fundamentalmente humana. Não é a da repetição, portanto, é
do rompimento dos contextos. E o rompimento dos contextos é criativo, é criador. Então, Mangabeira e Castoriadis têm uma afinidade. Aliás, é uma afinidade que já foi reconhecida pelo filósofo americano Richard Rorty, que é um filósofo autor de um artigo muito simpático a ambos os pensadores, o Castoriadis e o Mangabeira Unger. E é muito simpático porque ele meio que anuncia, sem ter a mesma consciência que eu acho que eu consegui desenvolver, e que esses dois pensadores são afins em um projeto institucionalista próprio. Mas, muito bem, além desses dois autores, você pode encontrar na literatura também do século XX exemplos de pensadores que revelam quão é problemático um contexto de hiperinstitucionalização. E o mais notável deles é o Kafka. Você pegar o Processo de Kafka, por exemplo, é uma obra de literatura que está disposta a mostrar, contrariamente a de Dostoiévski, a meu ver, nesse aspecto do pensamento institucional, que uma vez que as instituições formais constituem a base da nossa vida social contemporânea, nós tendemos a uma espécie de vida anônima, uma vida que é baseada em impessoalidades, uma vida para a qual não vale muito bem o nosso nome. É muito curioso que os personagens de Kafka sejam apenas K ponto, porque a nossa identidade pouco importa. Pouco importa, por exemplo, de onde vimos, pouco importa quais são as nossas pulsões psicológicas fundamentais em um mundo em que as instituições são frias, objetivas, burocratizadas e independentes de nossa vontade, a ponto de tornarem-se contra nós uma vontade exógena e, de alguma forma, com muitas aspas, opressora. Então, esses pensadores não querem identificar apenas as instituições como algo que surge das interações espontâneas dos indivíduos, mas querem mostrar que elas podem se artificializar e se tornar, adquirirem uma atmosfera de necessidade. E esse é o problema. Então, para contrastar essa tese, eles levantam alguns temas também, desenvolvem o tema da origem deliberada, que é de, em vez de identificar as interações que formaram as instituições existentes como algo espontâneo, identificar a data, quer dizer a que sociedade ela corresponde, revelar o caráter contingente e circunstancial que formou as nossas instituições. Essa é uma tendência desses pensadores. O outro é identificar o caráter político de seu fundamento, porque se foi datado, é mais ou menos fruto de um encontro entre pessoas, um encontro que é conflitivo e cooperativo ao mesmo tempo, ou conflitivo e cooperativo em sucessão. E esse tipo de encontro é político. Portanto, em vez de buscar um fundamento ético, como fazem os imanentistas, os transcendentistas procuram um fundamento político. E, por último, o tema da plasticidade instabilizadora. Embora eles reconheçam que as instituições produzem interações estáveis, convém identificar nelas também a capacidade de produzir interações plásticas que revelem, por sua vez, instabilidade, mas não uma instabilidade duradoura, uma estabilidade que permita atravessar circunstâncias de conflito, circunstâncias históricas que já são por si só instáveis. É como se disséssemos, uma vez que reconheçamos que as instituições são produtos de nossa criação, são artefatos humanos, elas serão guias, inclusive, dos nossos momentos de traumas sociais, de crises. Através das instituições conseguiríamos recompor o mundo. Mas, para isso, as instituições não podem ser cristalizadas e ornadas de uma atmosfera de necessidade e de racionalidade. É preciso que elas sejam plásticas. Bom, esse é o panorama que eu gostaria de situar das principais ideias do pensamento social, pensamento filosófico, né, social sobre as instituições, que me parece ser bastante eloquente, embora não esgote, como eu disse, todos os pensadores que trataram do assunto, mas eu acho que ele encaminha algo na direção do que nos convém. Eu passo, então, à terceira etapa de minha fala, que é a respeito do pensamento social brasileiro. E, no que diz respeito ao pensamento social brasileiro, eu gostaria de destacar o seguinte: há uma trajetória, do final do século XIX para cá, de autores brasileiros que procuraram refletir a respeito do Brasil através de ensaios. Eu entendo que o primeiro deles foi o Euclides da Cunha, de forma mais ou menos inconsciente, mas Os Sertões representam um primeiro ensaio
de pensamento sobre qual seria a experiência criadora fundamental dessa civilização, que é a civilização brasileira. E esses pensadores que se seguiram a Euclides da Cunha, muitos dos quais influenciados diretamente pelo Euclides, produziram ensaios formativos. E aí é um gênero textual muito específico, porque o ensaio formativo aborda historicamente o que é o Brasil, então há elementos históricos ali, mas não há um compromisso historiográfico profundo. Eventualmente se critica um autor de ensaio formativo, historiadores, por exemplo, criticam, dizendo, mas de onde é que ele tira essa informação? Né? Eles querem, os historiadores, com razão, querem detalhes que ornem, que fundamente a narrativa dos ensaístas, mas o objetivo fundamental do ensaísmo não é exatamente esse, de revelar a verdade histórica de um período, por exemplo. A ideia do ensaio formativo é conseguir oferecer um sentido, uma trajetória para uma narrativa sobre o Brasil que revele um aspecto de gênese, de formação desse povo e, através desse elemento formativo, possamos ser capazes de identificar quais são os nossos principais problemas e qual é a nossa mais eficaz terapêutica. Então, eu entendo, por exemplo, autores como Raimundo Faoro, Gilberto Freire, Caio Prado Júnior, Celso Furtado, cada um deles que escreveram ensaios formativos, e isso está no subtítulo dos principais livros deles, né? Então, Raimundo Faoro, Os Donos do Poder, tem lá, Formação do Patronato Brasileiro. Celso Furtado, Formação da Economia Brasileira. Caio Prado Júnior, Formação do Brasil Contemporâneo. Cada um tem essa ideia de formação, um ensaio formativo, né? Caracteriza esses discursos todos do ensaio formativo a identificação de um problema civilizacional, que é um déficit. O Brasil teria um déficit. Apesar de ter virtudes, haveria nele um déficit civilizacional que impede nossas conjunturas de terem estruturas sólidas, robustas e capazes de realizar uma nação. É como se tivéssemos um déficit civilizacional por termos um déficit nacional, um déficit de formação nacional. E ao identificar os problemas de formação do Brasil, o que se está procurando é lidar com este elemento que induz o déficit. Para o Raimundo Faoro, que eu já citei, era o patrimonialismo. Para o Sérgio Buarque de Holanda, era o personalismo. O Celso Furtado, por exemplo, foi muito sensível em identificar o primarismo produtivista de nossa história econômica, quer dizer, a nossa tendência a sempre vender commodity. Né? E por isso, para ele, o desafio era, em vez de focar no problema da exportação de commodities, cabe ao Brasil inaugurar uma plataforma de industrialização que modifique a natureza de nossas relações econômicas internamente. E, com isso, nos projete como uma nação não mais dependente das nações externas economicamente. Então, cada um deles lidou com esse problema, identificando qual era o problema. Mas a plataforma básica é essa. O ensaio formativo revela o déficit civilizacional do Brasil e convém a esses autores, uma vez sabendo que o déficit é o que deve orientar a nossa reflexão, dar nome a esse déficit. Então, podendo ser o patrimonialismo, o personalismo, etc. A questão é que esses autores, há uma hierarquia, a meu ver, entre eles. Uma hierarquia não entre melhores e piores, mas entre prioridades de assunto. E eu sou entusiasta de uma tese do professor Carlos Sávio Gomes Teixeira, da Universidade Federal Fluminense, que argumentou, em mais de um de seus ensaios, e que está aí um livro dele para ser publicado, que a história do pensamento social e político brasileiro divide-se em 3 grandes tendências. Né? Uma tendência ele chamou de liberalismo culturalista, que é onde estaria aí propriamente autores como Raimundo Faoro, Gilberto Freire, Raimundo Faoro, Sérgio Buarque de Holanda, que entendem que o problema do Brasil é de natureza cultural e que entendem que a sua terapêutica é mais ou menos imitar as instituições do Atlântico Norte, principalmente da Inglaterra. Porque é como se o nosso problema fosse da ordem da psicologia social, não exatamente da ordem da estrutura social.
Então, há uma segunda vertente, que é o estruturalismo sociológico. O estruturalismo sociológico tem como notáveis exemplos o Caio Prado Júnior, mas principalmente o Florestan Fernandes, né, que vai defender que é preciso identificar de que forma o Brasil incorporou o mesmo regime universal da luta de classes, como isso se traduziu no Brasil, e como isso é constituinte de nossas estruturas. Mas o problema é que o estruturalismo sociológico não aposta na originalidade do Brasil enquanto uma experiência civilizacional própria, capaz de revelar maneiras alternativas, inclusive às do Atlântico Norte, na capacidade de criação de instituições, por exemplo. E há uma terceira vertente, um terceiro tipo, que é o construtivismo institucional. A ideia do construtivismo institucional, segundo o professor Carlos Sávio, é a aqueles autores que, como Darcy Ribeiro, mais recentemente, mas mais um pouco antes, o Celso Furtado, como o Oliveira Viana, o Mangabeira Unger, o Guerreiro Ramos, como esses pensadores de Brasil entenderam que o problema desse déficit estava muito ligado à incapacidade de organizarmos no Brasil, inclusive e principalmente através das elites nacionais, um regime em que a originalidade do Brasil, enquanto experiência própria, não fosse substituída pela cópia. É uma espécie de regime anticópia. E essa originalidade se traduziria na criação de instituições. É muito curioso que a maior parte desses pensadores que eu citei, desse campo do construtivismo institucional, não só foram intelectuais, como tiveram atuações práticas. Foram ministros de Estado, foram secretários do Trabalho, Secretaria de Estado, enfim, tiveram um tipo de atuação como intelectual público em que tentaram traduzir em instituições concretas esse soerguimento, essa emancipação nacional, essa rebeldia nacional contra as limitações do pensamento e das práticas sociais que eles herdaram. E isso eu digo para encaminhar para o último ponto de minha fala, já que eu só tenho 5 minutos, que é o seguinte: no que consiste essa pauta de interseção entre a filosofia acadêmica e o pensamento social brasileiro? Quer dizer, a institucionalidade desde o Brasil. O mapa que eu desenhei antes, com os filósofos e com as correntes da filosofia que abordam as instituições, mostrou que todos aqueles pensadores tiveram uma preocupação muito grande, muito sensível a um problema civilizacional, que era o deles. Um problema que, por assim dizer, envolvia sua história e suas nações. E a primeira coisa que temos a aprender é que, para executar uma tarefa similar da filosofia acadêmica no Brasil, com esse compromisso do veio institucionalista, é o de reconhecer que os nossos pensadores das gerações do ensaio formativo estão sensíveis a identificar o nosso problema fundamental. Então, o problema fundamental do período de Hobbes, que era a iminência da desinstitucionalização, difere muito dos nossos problemas sociais, que dizem respeito à constituição de nossas instituições, de nossas próprias instituições. E diferem muito porque cada vez que tentamos ler os nossos problemas com a lente dos outros, nós encaramos limitações e às vezes, entraves que não são necessariamente determinados no ato dessa leitura, mas um pouco depois. Então, a gente acha que está sendo muito inteligente, copiando o êxito do Atlântico Norte, mas com poucas experiências após essa cópia, já constatamos uma série de malogros. A proclamação da República foi um grande exemplo disso. A substituição arbitrária de um regime por outro, historicamente localizado ali no ano de 89 do século XIX, é um emblema do que significa tentar traduzir no Brasil artificialmente instituições que não são chanceladas por um cuidado, por um cultivo com as nossas próprias interações. Não digo com a nossa cultura, de um modo geral, nem com a nossa tradição, mas com as nossas interações. A procura pelo lastro social, daquilo que vai respaldar as instituições novas. E essa sensibilidade é dada pelo pensamento social brasileiro. Então, a primeira coisa há um caráter irredutível no conflito, do desarranjo institucional brasileiro,
que é esse déficit, que pode ser chamado de semi-institucionalização. De modo que o maior problema para um imanentista é a desinstitucionalização e para um transcendentista é a hiperinstitucionalização. Mas, em nosso caso, nós precisamos criar as nossas. Então, esse é o primeiro passo. Logo, o nosso problema é a semi-institucionalização, porque nós temos instituições principais, o federalismo, o presidencialismo, mas são todas copiadas. E essa cópia funciona parcialmente, funciona sob muitos ataques, funciona sob grande suspicácia. Nosso maior desafio, a nossa tarefa é de tentar reconstruir as nossas instituições, nada do zero, mas à luz de uma consciência na busca pelo lastro social compatível com elas. E do contrário, o que nós vamos ter é a experiência das para-instituições, né? Vivemos no Brasil uma série de para-instituições. Vez por outra, há um grupo, uma organização que atua entre o oficial e o não oficial. Quer dizer, não é muito claro se aquilo é oficial ou não oficial. É como se fosse para-oficial. Porque há elementos ali da oficialidade, há elementos de uma legislação até estatal, mas há uma tentativa de burlar esse background legislativo, background regular, legal, com jeitinhos, né? Então, o jeitinho nunca é uma contra-institucionalidade, na verdade é uma institucionalidade paralela, né? Uma tentativa de construir, junto ao mundo formal, um mundo informal, de ações e de práticas sociais. Então, para não convivermos com esse regime de para-instituições, é preciso encontrar uma maneira, de fato, efetiva de enraizamento de nossas instituições. Esse é um encaminhamento do debate. Eu tenho algumas proposições que eu faço na minha tese de qual pode ser o centro das nossas discussões, mas eu acho que convém muito mais para nós apenas levantar essa bola, levantar essa pista. E voltando ao início, o que eu disse no início foi que mais importa para nós, né, o que realmente é definitivo, o que fica, é uma reflexão que seja cuidadosa e comprometida com o caráter nacional de nossa circunstância, e que não perca de vista de que cada uma das reflexões e atuações intelectuais particulares devem ter isso como horizonte. Eu acho que a minha contribuição é no plano de se pensar as instituições, e foi nesse sentido que eu procurei fazer essa fala. Obrigado pela atenção. Muito obrigado, Tiago. Muito obrigado mesmo. Foi muito boa a fala. Assim, desculpa ter te interrompido naquele momento lá, só para avisar por conta do tempo, não sabia se estava atento. Não sei se temos algumas perguntas, não me passaram nada. Não, com certeza vai dar tempo, mas foi muito interessante essa fala, especialmente porque eu, pelo menos, eu sinto que eu aprendi muito com sua fala. Porque toda essa bibliografia do institucionalismo é o que a gente tem um pouco contato. Até mesmo a teoria social, tanto brasileira, até mesmo a teoria social na Europa, etc., não é algo que a gente, na graduação da filosofia, que a gente tem muito contato mesmo. Então, realmente foi algo muito novo, pelo menos para mim. Eu até tenho várias perguntas até, e eu achei muito interessante isso que você trouxe, esse debate histórico, vamos dizer assim, nessa bibliografia dos dois problemas, da desinstitucionalização e o problema da autonomização das instituições. Eu fiquei pensando em algumas coisas que eu dei uma lida, e por isso até queria passar para você. Mas esse problema da desinstitucionalização, você acha que é um problema exclusivo desse período, do Hobbes, o Hegel, o Durkheim, etc., isso relacionaria, por exemplo, com a ideia de uma crise de legitimação das instituições especialmente no capitalismo tardio, é uma discussão que fica forte nos 80, 90, né? E também agora mais recentemente, né? Então, de uma certa crise de legitimidade e tal. E também pensar um pouco que instituições são essas, né? Talvez, porque, por exemplo, quando você citou Mangabeira Unger, você comentou, por exemplo, da família. Então, hoje a gente vive um momento que a ideia de família, talvez a instituição burguesa de família, ela passa por uma certa desconstrução. A ideia de família talvez não tenha a mesma legitimidade do que teve um tempo atrás. Isso se encaixaria nesse problema de uma desinstitucionalização ou não? Eu estou
indo para outro caminho. E quando você falou da autonomização das instituições, eu fiquei pensando, por um motivo me veio o Weber na cabeça, né? Eu acho que fica mais próximo do que eu já li a ideia de racionalização e de burocracia. Se tem alguma relação com isso, de fato, e quando estudo teoria crítica se aproxima depois da ideia de reificação, razão instrumental, etc. Se isso tem alguma relação, estou forçando um pouco a barra e tal. E queria também que você falasse um pouco mais sobre isso no Brasil hoje, né? Pensando também nessa crise das instituições no Brasil, e até mesmo como se dá essa autonomização. E aí, no finalzinho, só fala, quando você falou das para-instituições, eu fiquei curioso com isso se relaciona com certeza com milícia, né? E como que as milícias têm esse papel nesse, né, tanto na deslegitimação, talvez, né, das instituições, mas que como isso é um problema histórico do Brasil, um problema tradicional do Brasil e talvez um pouco específico da nossa realidade. Eu, joguei algumas perguntas assim, vou esperar para ver se depois aparecem mais, mas fiquem à vontade. Você acha que eu devo responder já ou pegar mais? Porque você me deu 5 questões, mas eu devo esperar mais questões? Ou já posso responder? A Marília tem uma pergunta aqui já. A Marília que está aqui na chamada. Talvez acho que possa passar a dela para você também já agora, depois você responde tudo. Ou você acha que é muita? Não, tanto faz, eu estou registrando aqui. Falar, tanto faz para mim. Pode falar então, Marília. Beleza. Obrigada, professor, pela fala. Também aprendi demais. Eu, particularmente, não sou da área da filosofia política, então é sempre um grande aprendizado, né, quando eu ouço nesse tipo de evento, essas falas um pouco mais sintetizadas, assim, né? Nossa, eu aprendo muito. Muito obrigada. E eu tenho uma pergunta que encaminha um pouco para o grande tema do nosso evento, que, só para resumir, é uma crise da credibilidade da ciência, né? Especialmente nesse tempo de pandemia. E aí eu já peço desculpas e, por favor, me corrija se eu estiver usando termos imprecisos para a área ou de uma maneira errada, porque realmente não é minha área, então eu estou aqui só conjecturando na minha cabeça. Eu queria trazer a seguinte questão. A gente pode pensar a ciência como um fazer humano mediado e sustentado por instituições? E aí, no caso de sim ou de não, uma segunda pergunta seria se essa crise, não é uma crise, né? Esse déficit de formação no Brasil das instituições está relacionado com a falta de credibilidade científica que a gente tem hoje no Brasil, que ela se manifesta não só como uma desconfiança com relação às proposições científicas, mas também com ataque direto às instituições que sustentam a ciência, né? Sejam as universidades, seja as agências de fomento à pesquisa, enfim, que eu também não sei se dá para usar esse vocabulário, se elas são instituições, mas a minha pergunta relaciona essas duas questões. Tá certo, tá bacana, então, vou responder. Eu vou só registrar aqui a sua última pergunta, porque você relaciona, vamos dizer, um aspecto de nossa experiência contemporânea, né, com algo um pouco mais histórico, mas eu acho que dá para responder bem isso, ou pelo menos indicar um caminho. Bom, começando pelas perguntas do Pedro, se a desinstitucionalização é apenas do tempo de Hobbes, né, que é um problema que se aplica ou se diz respeito a uma conjuntura histórica que não viveríamos mais, eu acho que não, né, porque são tipos de problemas, são problemas gerais, né, que podem ser generalizáveis e eles podem ser constatados em momentos históricos distintos, e inclusive que não se situam a partir do período moderno em que Hobbes começa a produção, mesmo antes de Hobbes, e mesmo em lugares mais distintos, na Índia, na China, etc. É um tipo de problema que pode reaparecer porque diz respeito à fundação das nossas interações básicas. Então, mesmo no Brasil contemporâneo, no Brasil de hoje, estamos ameaçados pela desinstitucionalização. Eventualmente, você tem uma ideia, né? Quando você vê um estadista que atua com o poder das instituições, com o poder de mando
que foi chancelado pela vontade popular, e a vontade popular concedeu esse poder, já sendo, portanto, mediada por uma instituição, ou por um pacote de instituições, a instituição do voto, a instituição do sistema eleitoral, etc. E esse estadista atua de uma forma a perturbar as instituições. Quer dizer, é a coisa mais imprevista até para o Hobbes. Mas Hobbes não conseguiria imaginar o Leviatã induzindo a guerra de todos contra todos. Mas é uma coisa que nós podemos estar vivendo. Porque, eventualmente, temos estadistas, ou chefes de Estado, que têm uma atuação de induzir a vontade popular, a opinião pública contra as instituições. Em um jogo, não contra atores das instituições, mas as instituições em si, em um jogo um pouco tendente a uma reação em cadeia, que é propriamente o patrocínio da desinstitucionalização. Então, essa é uma ameaça que permanece, e permanece não apenas de uma forma espontânea, permanece de forma também artificiosa, criada à luz de atuações historicamente pontuais. Eu não tenho dúvida que o que o Trump está fazendo é um indício de desinstitucionalização. Não sei se eu poderia falar aqui, mas eu vou falar. Eu acho que Bolsonaro, toda a sua gestão, é uma gestão que aponta para a desinstitucionalização, que ele gostaria disso, né? Como se ele fosse adquirir um poder maior por um respaldo da vontade popular que não é identificado e não é traduzido nas instituições que existem. Então, o que ele faz é tentar diluir o poder e a influência dessas instituições, jogando as pessoas contra as suas instituições. Entende? Em vez de favorecer interações mais concretas e relações mais efetivas, que façam com que as pessoas compreendam como as instituições funcionam, e, à luz disso, sujeite as instituições à sua vontade, existe um discurso contrário e artificial. Então, eu acho que, só para responder então a sua pergunta, a desinstitucionalização não é um problema tópico de uma circunstância histórica, é um problema permanente da experiência humana. E eu acho que essa sensibilidade que esses pensadores trouxeram é muito legítima, inclusive, para nós. Mas nós também temos o outro tipo de problema, né? Que, eventualmente, nós vivemos essa hiperinstitucionalização, que como o Mangabeira descreve, como o Castoriadis descreve, essa capacidade ou essa incapacidade que acaba limitando o nosso real poder, a nossa vontade, a separação entre vontade e poder, por exemplo, né? As instituições são as instâncias em que o poder ocorre, e a vontade é algo que ocorre no plano individual, no plano do indivíduo corporal e singular. O indivíduo tem vontade, o grupo de indivíduos tem vontades que podem ser conciliáveis e podem ter, vamos dizer, pode ter um direcionamento na forma de um interesse coletivo. Mas quem manifesta o poder é a instituição. Então, se a instituição bloqueia essa vontade, é como se ela estivesse inibindo um interesse. Inclusive, isso é o que, de certa forma, respalda a chegada de líderes como Bolsonaro e Trump, né? Quer dizer, o que respalda essa vinda? O discurso que eles inauguraram de estreitamento entre a vontade e o poder. Então, na retórica, eles conseguiram chegar a adquirir a força popular que tem, porque ninguém mais conseguiu oferecer uma visão contrária de que a vontade humana, a vontade popular de nosso contexto histórico era de transformar as instituições. Mas nós tivemos dois grandes, importantes mandatos, do PT no Brasil e de Obama nos Estados Unidos, que, para produzir efeitos sociais, produziu limitações institucionais e produziu uma espécie de regime de cooptação geral. Obama lá cooptando Wall Street, dando a Wall Street o que eles queriam depois da crise que eles produziram, cooptando um Pentágono e dando aos militares do Pentágono o direito a invadir povos do Oriente Médio, coisa que Trump, por sinal, quis desfazer, e cooptando as massas populares com um serviço nunca prestado antes de universalização da saúde. Para oferecer, então, um pacote de ações sociais, o Obama atuou de forma conservadora nas instituições e cooptadora entre os atores das instituições. No Brasil é a mesma coisa. Você vai olhar o que foi que Lula fez. Com todo respeito, nada com relação a partido de ninguém, não, mas vamos olhar objetivamente o que foi que Lula fez. Ele cooptou cada um dos segmentos para fazer as políticas sociais. Houve uma cooptação sucessiva, né? Então você pega, por exemplo, os programas sociais de transferência para as camadas mais populares, os direitos adquiridos para as camadas médias, o crédito subsidiado do BNDES
para os endinheirados do setor produtivo e para os rentistas os juros astronômicos. Então, todo mundo ficou em silêncio, mas o que financiava esse modelo, esse regime, era a exportação de commodities, como o Celso Furtado sempre falou. Então, no momento que isso cai, que esse regime cai, toda essa cooptação se desfaz. Aí vem impeachment de Dilma, vem tudo, porque é difícil lidar quando o esfacelamento econômico atravessa ou nos toma, né? Toma nossas forças, as nossas famílias, as nossas expectativas de futuro. E é esse malogro, esse descalabro, que faz com que seja possível a ascensão daqueles que negam o sistema como um todo. Então, o discurso do antissistema de Trump e de Bolsonaro representa uma tentativa de superar as instituições com um discurso desinstitucionalista, né, que parece desejável quando nós sabemos, através de Hobbes, que não é. Mas beleza, eu não quero me alongar nesse assunto, você perguntou aqui quais seriam as instituições que realizam esse projeto. Bom, então, na verdade, o que eu estou anunciando é um encaminhamento de como lidar com elas. Eu esperaria que operadores das instituições, né, pudessem, deputados, operadores do direito, pudessem propor desenhos concretos de instituições que pudessem realizar esse objetivo. Mas eu posso arriscar algumas coisas. Por exemplo, o regime presidencialista que nós copiamos dos Estados Unidos, ele é caracterizado pela tentativa de erigir o poder nas mãos de um presidente, mas através da Casa dos Representantes, do sistema legislativo, através deles, dos deputados e dos senadores, frear esse poder que foi concedido com muito entusiasmo às mãos de um só, ao presidente. De modo que esse freio, que ficou conhecido como sistema madisoniano de freios e contrapesos, ele se simboliza e ele aplica uma restrição, ele imprime uma baixa mobilização social. Ele requer que, para ser funcional, as pessoas não tenham acesso direto ao poder. Essa consciência forma uma série de instituições que nós herdamos. Então, forma não só desenhos institucionais concretos, como interações entre instituições. E é contra isso que se rebela Trump e Bolsonaro. Então, de certa forma, o que nós estamos procurando é uma forma de organizar as instituições que garanta que o poder que os indivíduos querem ter, né, a vontade associada ao poder, não seja algo que só possa ser conquistado pela dissolução das instituições. Quer dizer, que elas possam otimizar a vontade popular e traduzir isso. Então, há inúmeros mecanismos, podem ser eficazes ou não, mas têm que ser tentados. Por exemplo, o professor Mangabeira tem a ideia de um regime em que você aplique no presidencialismo a possibilidade de você de convocar eleições antecipadas se houver um impasse entre o presidente e o Congresso. Então, todos foram eleitos, né? Os deputados, os senadores e o presidente. O presidente tenta governar, respaldado pela vontade popular, mas tem uma barreira que é estabelecida pelo Congresso. À medida que o Congresso, então, artificializa a vontade popular, impedindo que ela se manifeste na agenda que o presidente, que deu ao presidente o poder que ele tem, uma forma de resolver esse impasse é a negociação. Quando a negociação entre presidente e deputados não é possível, que se parte para um segundo passo, que é a possibilidade de convocar eleições antecipadas. Mas esse tipo de convocação, que seria o equivalente à dissolução do parlamento, seria também a dissolução da presidência, porque seriam eleições antecipadas para os dois poderes, de modo que aquele poder que convoca a eleição, ele próprio se submete a uma nova eleição. E por isso pode ser desfeito o pacto social que deu àquele agente aquele poder. Entende? Então, esse é um tipo de organização, de mecanismo institucional que procura antecipar as transformações sociais, realizando a mobilização popular no plano das instituições, sem acabar com instituições, e sem desfazer a importância das instituições e de seus atores. Então, há inúmeros exemplos disso, que não pululam apenas... Eu considero os trabalhos do Charles Sable, um cientista social e político do MIT, muito interessantes a esse respeito, porque ele trabalha diretamente com instituições jurídicas. Se vocês tiverem oportunidade, procure, eu vou até digitar aqui para vocês, ó, o nome dele. Charles
Vale a pena conferir algumas coisas que ele escreve. Mas então, para não alongar, deixa eu passar para outra pergunta que você fez. Sobre Weber. Weber tem a ver? Sim, Weber tem tudo a ver com essa descrição que eu ofereço, embora na minha tese eu não discuti muito Weber, porque eu não tive tempo. Eu mexi com muitos autores e não deu para colocar o Weber, embora eu considere muito importante. O problema do autor como Weber é que ele é muito importante, tendo obra muito grande, muito vasta. E ele é muito prolixo. Então, trabalhar tipologicamente como eu fiz, requer mexer com aqueles autores que conseguiram concentrar em uma grande obra um conjunto de ideias que eu sei que sou capaz de revelar familiaridade entre elas. Então, Hobbes tem o Leviathan, né, que é o livro, assim, dá para você pegar aquele livro e entender qual é o coração da ideia dele. O Hegel, principalmente a filosofia do direito, né? Então, assim, o Mangabeira tem o livro Politics, que é uma trilogia, o Castoriadis é a instituição imaginária da sociedade. Mas o Weber é tudo disperso, tem muita coisa, mas é muita coisa dispersa. E como ele é sociólogo no sentido forte do termo, né, então as reflexões mais filosóficas são todas diluídas nas experiências empiricamente selecionadas e dirimidas e arguídas, fica mais difícil para mim, que estava fazendo uma tese de doutorado em filosofia, ficar pegando esses detalhes, entendeu? Mas eu concordo com você está certo, a sua referência e lembrança é completamente compatível com o que eu argumentei. Depois você perguntou sobre as milícias, se elas são para instituições. São para instituições. O Brasil vive um conjunto imenso de para instituições. Eu recomendo que quem tem interesse nesse assunto procure, por exemplo, um livro de Oliveira Viana, Francisco de Oliveira Viana, chamado As Instituições Políticas no Brasil, e há ali um capítulo em que ele, não esqueci qual é o termo que ele utiliza, mas ele aborda, por exemplo, o fanatismo religioso, ele aborda o banditismo, uma série de práticas sociais que ele intitula, que ele etiqueta como instituições, e que ele entende que ocorrem, desculpe, posso repetir, o livro é esse aqui, ó, Instituições Políticas Brasileiras. Ou as Instituições Políticas Brasileiras, de Oliveira Viana, que é um pensador de meados do século XX, da primeira metade do século XX, mas é interessante que ele recolhe aquilo que nós consideramos hoje práticas sociais absolutamente reprováveis, né, e indesejáveis, cuja existência é absolutamente indesejável. Ele recolhe aquilo como exemplos de instituições espontâneas do povo brasileiro. Por exemplo, o clã, chamado clã familiar, né? O sistema de clãs familiares. Quer dizer, é o tipo de coisa que acontece nos confins do Brasil e que ele entende, né, como sendo suficientemente fortes e permanentes como, sei lá, como o Estado, enquanto instituição. São instituições tanto quanto o Estado é uma instituição. Agora, é claro que o Estado é uma instituição formal e uma instituição que tem uma abrangência de universalidade que essas outras não têm. Então, o desafio para ele é interpretar nessas instituições o que foi possível fazer com que elas viessem à tona. E eu entendo que a raiz é a mesma do problema do que eu chamo de para-instituições, que tendo nós tido a história que tivemos no Brasil, que é uma história que há de conflito não apenas entre classes, nem apenas entre grupos, nem apenas entre povos, mas entre instituições, nosso regime institucional reflete a desigualdade. Então, nós somos desiguais também nas instituições, porque há instituições, por exemplo, muito eficazes, muito funcionais, de Estado, como, por exemplo, a Receita Federal, que para cobrar é muito fácil, funciona muito bem, e é muito organizadinha, ou o Itamaraty, que está sendo sucateado, mas o Itamaraty é uma instituição exemplar, os nossos diplomatas são muito bem formados e têm uma atuação no estrangeiro exemplar, e temos instituições que cuidam do saneamento básico das cidades, são péssimas. Por isso está se pensando até hoje, está se projetando a privatização desse sistema. Cada vez que a instituição não funciona, diz que privatizar vai funcionar. Alguém supõe essa ideia. Mas esse tipo de desigualdade que nós tivemos reflete, ou melhor, é consequência de uma história assim. O Darcy Ribeiro, no livro O Povo Brasileiro, por exemplo,
ele sugeriu, melhor dizendo, sugeriu que a instituição que formou a civilização brasileira foi a instituição social do cunhadismo, que era o seguinte, os índios, você conhece, né, Pedro? Os índios que recebiam os primeiros portugueses, aqui nesse território de Pindorama, né, eles lidavam com esses primeiros portugueses de uma forma não necessariamente conflituosa. Aqueles portugueses que conseguiam penetrar na comunidade dos índios, adquiriam ali um estatuto, quase de um estágio probatório, para se tornar integrante daquela comunidade. E um desses critérios era de se casar com uma filha, né, de um grande líder dessas comunidades indígenas. Posso usar os termos incorretamente, então o historiador pode ficar bastante incomodado com a maneira como eu abordo, mas eu creio que é didaticamente pertinente. E, ao fazer isso, o Darcy Ribeiro reconheceu que esse foi um embrião de interações sociais que se disseminaram a partir do casamento, porque o português que chegava podia se casar com a irmã daquela com que ele se casou, e podia criar um regime de profusão social no interior de uma mesma família. O Darcy Ribeiro chamou de cunhadismo esse fenômeno, mas a ideia central é que, à medida em que ele ganhava aquela confiança, ele próprio se tornava parte daquela comunidade e ele próprio adquiria um certo poder. O Darcy Ribeiro entendeu que uma das missões dos portugueses que saíram de lá, de Portugal, lá pelo ano de 1532, e que, ao chegar aqui, já em 49, com as missões que trouxeram, por exemplo, jesuítas, era lidar com o problema do cunhadismo, que criou um tipo de sociedade que era muito permissiva à invasão estrangeira. Porque se os índios eram permissivos a esse ponto de não combater, as nossas terras, as terras dos portugueses, eram totalmente vulneráveis a holandeses, a franceses, enfim, a piratas desses tipos. E, então, o regime que foi criado naquela base, que é do cunhadismo, a instituição social, foi combatido por uma instituição estatal e igreja. O Estado e a igreja vieram para impor uma espécie de institucionalidade alternativa àquilo. Então, esse é um conflito que está na base do Brasil. Né? E inúmeros outros, que eu até identifico na minha tese alguns, mas nós somos, então, por haver esses conflitos todos, desiguais institucionalmente. Então, para responder a sua pergunta, essa trajetória de desigualdades criou formas de organização social que são pseudo-oficiais e pseudo-ilegais, porque utilizam-se dos mecanismos legais, mas para fazer práticas ilegais, para cumprir, sobre o pretexto de cumprir o desejo e a vontade popular. Então, as milícias são, sim, um exemplo disso, porque elas estão no Estado na forma de não representantes, de funcionários do Estado, que são os policiais, né? Então, eles têm aquilo que o Estado dá, o Estado detém o monopólio do poder, da violência, segundo Weber, eles detêm esse poder enquanto participantes de uma instituição, mas utilizam esse poder em comunidades, extrapolando os limites que devem conferir a fronteira do exercício desse poder. Então, as milícias acabam tendo mais poder do que deveriam ter, territorialmente, a partir do poder que o Estado deu a elas. Então, é uma espécie de regime que é legal, porque o Estado deu poder aos policiais, mas não deu poder para eles fazerem o que eles quiserem. Inclusive de eleger, de interferir em processos eleitorais. Eles fazem isso. Mas eu vou dar um exemplo um pouco mais, talvez mais constrangedor. Eu acho a Operação Lava Jato uma para-instituição. Porque quando um conjunto de agentes do Estado, e na verdade talvez seja a apoteose das para-instituições, quando um conjunto de agentes de Estado querem se colocar como superiores a outros, porque esses foram os agentes de Estado selecionados por serviço público ou por concurso público, enquanto os outros são eleitos pela massa analfabeta do povo. Então existe já um regime aí de elitização que corresponde a essa fatia do
dos operadores do Ministério Público que estavam lá ligados à Lava Jato, e utiliza-se de algo que é legal, um conjunto de instrumentos legais, para na tentativa de burlar esses regimes de legalidade, prover um conjunto de expectativas e vontades pessoais de eleger políticos, de interferir em processos, de transigir o que não é transigível. Enfim, eu considero a Operação Lava Jato uma ilusão que a imprensa acabou, se empolgando com, porque é uma para-instituição, essencialmente não tem nenhuma diferença de uma milícia. A Operação Lava Jato, me desculpe, as pessoas que são entusiastas, mas se você olhar, eu estou falando do ponto de vista de quem fala de instituições, tá? Do ponto de vista de um filósofo que trabalha em instituições. Muito bem, mais uma pergunta aqui, que foi a pergunta da Marília, sobre a crise da credibilidade da ciência. E ela, se eu registrei bem a pergunta, é possível tomar a ciência como um fazer humano, mediado e sustentado por instituições? Sim, eu acho que sim, Marília. A ciência, ela só pode ocorrer contemporaneamente através de instituições, porque a ciência não pode ser uma prática isolada. Né? Então, a ciência não é o exercício de uma reflexão de gabinete de um pensador, sabe? Ela é um conjunto de práticas sociais que se fazem dentro de uma comunidade, que requer um contexto, um vocabulário, que são coisas que o próprio cientista não criou. Ele precisa lidar com eles. E quem media esses contextos, esses vocabulários, são as instituições. E aí, você, por exemplo, eu acho muito interessante a maneira como os pragmatistas americanos, a partir do Charles Sanders Peirce, abordam o tema da ciência, o tema da verdade e o tema das crenças. Né? Ele tem uma ideia de comunidade de investigação que acho que é muito compatível com a ideia de que a ciência é praticada institucionalmente. Mas não é só a prática, né? A prática efetiva de ponta é institucional, mas também a prática prévia, né? O domínio das primeiras reflexões, a elaboração das dúvidas já se dá dentro de um contexto que é institucional. Tudo que estamos fazendo agora é institucional. É através de uma instituição que tem um objetivo. Toda instituição tem o seu objetivo, né? Serve a algo, a um propósito. E nós estamos tentando realizar esse propósito, que é oferecer um conjunto de reflexões sem compromissos, por exemplo, imediatos, com lucro, com nada disso, reflexões que vão dar formação a cidadãos e formação a profissionais da área de filosofia, um encontro sobre pesquisa e ensino de filosofia. Esse é o objetivo dessa sessão, que é essa instituição, que é a Unicamp, e que vocês, como parte dessa instituição, estão oferecendo. Então, a ciência, de um modo geral, produz a mesma coisa. E a ciência não apenas acadêmica, né, mas principalmente acadêmica, pode ser tido, sim, como um exemplo de instituição. Teve uma última pergunta que a Marília me fez e que eu, sem querer, apaguei aqui. Você poderia me refazer a pergunta, Marília? A sua última questão? Sim, muito obrigada pela sua primeira resposta. A segunda parte, ela diz respeito a esse contexto mais histórico de formação das instituições no Brasil, que você apontou de um déficit de formação que o pensamento social brasileiro apontou, e se isso estaria relacionado a essa crise atual de credibilidade da ciência. Tanto a crise quanto as próprias proposições que a ciência produz, quanto o ataque às instituições que sustentam a ciência no Brasil. Perfeito. A sua pergunta foi muito boa, porque você perguntou se tem relação. Você não perguntou se é a causa de... Eu acho que tem relação, sim, mas não é a causa, né? A desconfiança em relação à ciência, ao que é produto da ciência hoje, eu não tenho certeza se é, em primeiro lugar, um problema institucional. Não me parece ser, a princípio, uma crise das instituições que produzem ciência, mas me parece ser uma corrente de opinião que imprime suspicácia a todo tipo de discurso que tenha pretensão de verdade e por isso esteja sustentado em verossimilhança. Porque existe uma corrente de opinião contrária que procura lidar com discursos que não se baseiam em verossimilhança e que, portanto, não tem muito compromisso com a verdade. São narrativas a respeito do real que tem um efeito muito interessante literariamente,
mas não tendo compromisso com a verdade, não podem constituir ciência. E o problema é que as pessoas que sustentam essa narrativa se tornam muito aguerridas na sua própria defesa e procuram criar caricaturas de quem produz o discurso com pretensão de verdade, que é o discurso científico. Então, existe aqui uma disputa entre cientistas e youtubers. E essa disputa que eu acho que é, de certa forma, um exemplo do que tem relação na nossa base de má formação institucional. E eu gostaria de lembrar de alguns pensadores brasileiros que discutiram isso, não o tema da ciência, né, mas o tema da formação precária de nossas instituições. E exemplo de um que eu tenho uma afeição pessoal maior, que é o Guerreiro Ramos, que é um sociólogo brasileiro, baiano, não é bairrismo não, mas o Guerreiro Ramos é muito bom, e que tinha, em seu exercício de reflexão sociológica, muito compromisso com a filosofia. Eu acho que ele era mais filósofo do que sociólogo. Ele não se cansava nas obras dele, na redução sociológica, ou na introdução aos problemas de sociologia, ele não se cansava em apontar soluções de problemas de sociólogos com a filosofia, com elementos de filosofia, e a descrever as circunstâncias com elementos de filosofia. Então, uma das coisas que ele apontou ao ler o Brasil é que a performance de transfiguração de instituições do Atlântico Norte para cá, ela é negativa, mas ela é uma etapa que toda a civilização e informação atravessou. Todo mundo precisou, em certo momento histórico, copiar o vizinho, entendeu? Ver quais são as práticas mais exitosas lá e tal. Não dava para saber tudo. A Revolução Russa, né? Um autor que certa vez escreveu que quando os revolucionários do regime russo tomaram o poder em 1917, começaram a pensar como organizar o Estado. Não havia, então, já que o Estado era precário, era um regime czarista, né? Como organizar burocraticamente o Estado, não havia um manual de fazer aquilo. Então, eles resolveram copiar o sistema de correios da Alemanha como um exemplo de administração institucional que poderia refletir vamos dizer, o funcionamento das coisas de Estado na Rússia, né? Então, todo mundo procura algum tipo de cópia. O problema é que o Brasil se viciou nisso. E nós vivemos uma overdose de cópias. E como isso se casa ao nosso contexto atual? Olha, como nós não desenvolvemos, não amadurecemos a nossa relação com as nossas próprias instituições, qualquer discurso que atinja, ainda que indiretamente, as nossas instituições, como esse que procura fazer pouco caso e atacar a ciência, e com isso ataca a universidade, qualquer discurso desse tipo possibilita a suspicácia contra as nossas próprias instituições. Quer dizer, existe uma fragilidade fundamental que nós encaramos, e essa fragilidade, sempre que há um contexto em que correntes de opinião avançam contra as nossas instituições, essa fragilidade precipita a nossa, vamos dizer, tendência ao desânimo e à agressão contra as nossas próprias instituições. Existe no Brasil uma coisa que é muito curiosa, né? Todos os povos tiveram grandes problemas com vizinhos, e os nossos maiores problemas são conosco, né? Então, uma coisa que é comum vamos dizer, historicamente, que é comum ao brasileiro, é encontrar problema em brasileiro, né? E é como se o Brasil fosse uma outra coisa, né? O Brasil é isso. E aí se faz um regime que ou se critica totalmente o Brasil atacando suas caricaturas de raiz, ou se faz um elogio irresponsável e romântico do Brasil enquanto uma coisa idílica, sabe? Que eu também não posso concordar com isso. Nós temos que ter uma atitude realista. Mas a atitude realista não é a atitude de se prostrar em relação ao que vem de fora. Ao contrário, é tomar uma atitude crítica e construtiva. Por isso eu também tenho desconfiança em relação aos discursos que têm pretensão de desconstrução. Nós estamos em um país que precisa ser construído. Ficar com um ataque de desconstrucionismo permanente, mesmo que seja mera retórica acadêmica, eu acho muito ruim. É importante que a gente tenha a consciência construtivista, criadora. É um compromisso sério que nós, enquanto intelectuais, vocês todos são isso, devemos ter, certo? E aí, bom, não vou me alongar mais, eu acho que essa foi a última pergunta da Marília. Se alguém quiser saber mais alguma coisa, estou aqui aberto às perguntas. Tiago, tem mais uma pergunta que eu vou passar para você, que veio do YouTube, mas depois a gente já caminha para encerrar. Só antes de dizer que eu concordo gênero, número e grau com a sua análise da Lava Jato.
Eu acho que é isso mesmo que você falou, é uma para-instituição que está dentro do Estado e se usa do Estado ainda. Mas a pergunta do YouTube é se a gente poderia falar sobre as instituições retidas nas religiões também, nesse contexto todo que você está trabalhando. Claro, muito, muito boa essa pergunta, muito bem colocada. Olha, tem um autor que eu frequento muito, que é um estudioso das religiões, é o Mircea Eliade, escreveu a História das Ideias e Crenças Religiosas em 3 volumes. E ali ele mostra o que eram as religiões antes de se tornarem instituições, né? As religiões enquanto sistemas de crenças que existe desde o Paleolítico, pelo menos, né? E que tomaram uma guinada muito refinada no Neolítico, com a ideia do sagrado feminino, que começa a surgir ali, etc. Mas o Mircea Eliade chama a atenção para o seguinte: em certo momento, as religiões se tornam experiências institucionais também. E por quê? Porque são instituições o que permitem a realização cíclica de rituais que tornam as instituições o que elas são. Então, modernamente e, por assim dizer, contemporaneamente, nós não temos nenhum tipo de experiência religiosa que não esteja relacionada a alguma instituição. Não é uma questão meramente de fé, embora a fé possa ser interpretada como o fundamento básico das religiões, né? Mas todas as instituições religiosas se organizam de uma forma a tentar imprimir um conjunto de rituais que podem exercer a tarefa de dar ao indivíduo de fé uma vida regular, uma vida que pode ter um princípio bem fim, em que o dia é dividido em momentos. Você veja o Islã, por exemplo, né? Que é uma religião que tem como objetivo a sacralização da sociedade, né? A sociedade sacra, que é a sociedade da vontade de Allah. É o tipo de religião que imprime muito rigidamente uma ordem de comportamentos, de condutas, de cotidiano, que dão ao indivíduo um sentido da experiência de ser. E, nesse aspecto, ela realiza a função fundamental das religiões. Então, eu entendo que as religiões exercem perfeitamente e cumprem perfeitamente, no nosso tempo, contemporaneamente, o papel que uma instituição, às vezes, como o Estado, não consegue cumprir. Entendido? E aí, para dar um exemplo curioso, é o seguinte: eventualmente, em nossa vida social do Brasil, instituições religiosas substituem as instituições públicas. E isso causa, ou pelo menos é um fator decisivo para a desconfiança agudizada, intensificada das instituições de Estado. Quando o presidente Bolsonaro foi eleito, uma das coisas que ele falou muito curiosas foi o seguinte: nós somos um país cristão. Nada de conversa de Estado laico. O que ele quis dizer com isso? Ele não estava apenas atacando o seu público e incitando o seu público. Ele estava revelando uma crença verdadeira dele. Ele realmente acredita que o Estado não significa muita coisa enquanto capaz de prover o acesso direto à vontade popular. Mas a religião, sim, ele está se referindo à religião evangélica, que otimiza uma relação, vamos dizer, direta ou supostamente direta, entre a vontade individual e o poder ser, né? O discurso evangélico contemporâneo é muito esse de tentar soerguer o indivíduo privado, singular, corpóreo, de sua condição social cerceadora, em direção a um patamar mais abrangente de experiência pessoal, que é o patamar em que para os evangélicos, é a fé que otimiza. Então, pela fé, você consegue sair de seus contextos limitantes. Eu escrevi um artigo há um tempo atrás a respeito disso, que é o caráter progressista, a respeito do caráter progressista da mensagem evangélica. Quer dizer, esse tipo de mensagem não tem nada de diferente daquilo que Marx queria no século XIX. Ele queria, de fato, engrandecer as pessoas. E, aliás, o Adam Smith também queria isso. Os pensadores do século XIX e XVIII queriam engrandecer o indivíduo comum. O socialismo tem por origem isso, o liberalismo tem por origem isso. E ao conseguir realizar pelo discurso esse
esse objetivo, ao menos os evangélicos, enquanto um agrupamento ligado a um conjunto de instituições, que são as instituições cristãs, eles conseguem, ao menos no discurso, abreviar a vontade entre a vontade, abreviar a separação entre a vontade e o poder. Então, assim, eu posso ser através dessa instituição. Veja o trabalho de resgate de pessoas usuárias de crack, por exemplo, por igrejas, por projetos como Cristolândia, é muito mais eficaz do que uma porção de coisa que o Estado tenta fazer. É muito mais eficaz de água dos moradores da Cracolândia. Entende? É muito mais eficaz porque ele dá ao indivíduo, o usuário de crack, um conjunto de compromissos. E esses compromissos são aqueles mesmos compromissos de rituais que as religiões dão. E ele induz o indivíduo a saída de sua situação atomizada, isolada, para uma circunstância de integração. E aí esse mesmo indivíduo depois vai voltar e salvar outro cara da condição de crack. Ou melhor, ou soerguer daquela condição para um patamar menos isolado de experiência social. Então, eu diria o seguinte, se a sua pergunta é a respeito do lugar que as instituições religiosas ocupam em minha tipologia, eu diria que são instituições, tanto quanto quaisquer outras, mas eu acho mais interessante observar que são instituições que conseguem, no nosso contexto contemporâneo de Brasil, representar o que se mais tem esperado no plano político, que é o da abreviação entre a vontade e o poder. A vontade pessoal, popular, grupal, e o poder que é institucional e formal. Então, as instituições religiosas são capazes de revelar, pelo menos no discurso, essa abreviação. Eu não sei se esse era o objetivo da questão, mas eu acho que, nesse sentido, essas instituições representam uma espécie de link com a segunda parte de minha tipologia, que é do institucionalismo transcendentista. É isso. Acho que é isso, então. Primeiro, novamente agradecer o Thiago e falar nos comentários lá na live do YouTube. Tem várias pessoas te parabenizando, elogiando muito o seu trabalho, foi uma excelente exposição, e foi mesmo, tenho que concordar com todos. E bom, eu acho que é isso, não sei, Marília, como que a gente procede agora, mas muito obrigado mesmo, Thiago, pela mesa, foi muito bom mesmo. Eu agradeço pelo convite e permaneço aqui à disposição quando vocês quiserem um papo novo. Até mais. Obrigada, professor. A gente pode encerrar, então. Só fica o lembrete da programação da tarde. Hoje a gente vai ter a mesa de teoria crítica e psicanálise. Então, todos estão convidados. É lógico que era o nosso desejo receber todo mundo lá na Unicamp, no Auditório Fausto Castilho, no Auditório Marielle Franco. Mas eu acho que, pelo menos assim, a gente pôde também receber esse tanto de professores e pesquisadores que não poderiam, muito provavelmente, estar lá presencialmente, né? Então, eu agradeço muito pelo tempo, Thiago, agradeço porque eu sei que também a vida acadêmica tem uma carga horária cruel de trabalho, então, obrigada por disponibilizar o seu tempo para a gente.